Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos aprender a como pintar essa linda menininha, essa pele morena. Vamos fazer o cabelinho também. Para a base da pele dessa menininha, nós vamos usar aqui a cor camurça. Esse pincel é o 421 número 8. Vamos fazer todo o preenchimento da pele. Vou preservar apenas a chupeta. Quem tiver dificuldade em fazer o preenchimento com o pincel número 8, pode ser feito preenchimento com o pincel menor. Isso eu sempre falo aqui nos vídeos. O tamanho do pincel vai depender do tamanho do seu desenho. Aqui, pessoal, por se tratar de uma pele clara, uma pele morena, porém clara, eu faço o preenchimento dos olhos, tá? Eu não preservo os olhos, eu cubro esses olhos com o preenchimento da pele, até porque a gente consegue visualizar o risco. Numa tonalidade de pele mais escura, a gente vai ter essa dificuldade, então a gente preserva os olhos, deixa os olhos sem pintar. Tá bom? Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos, tá certo? No preenchimento da pele do bebê, no caso aqui do rostinho, a gente estende essa área do preenchimento bem próximo ao cabelo, para não ter divisão, tá bom? Vou pegar aqui um pincel número 2 pra gente poder fazer o preenchimento da orelhinha. Feito o preenchimento da pele, a base da nossa pele morena, que é a cor camurça, a gente vai vir com a cor chocolate para fazer a sombra e dar formato a esse rostinho, tá bom? Para isso eu vou utilizar um pincel menor, esse é o 421, número 2, e trabalhando com a tinta bem no canto do pincel, na pontinha do pincel, trabalhando com pouca tinta, a gente vai fazendo a sombra aqui dentro da orelhinha, rente ao cabelo, lembrando sempre de esfumar essa área, fazer a união destas cores, tá? Para não ter excesso de tinta e não ficar aquela divisão, tá bom? Aqui, pessoal, o que vai dar formato a essa bochecha vai ser esse movimento que a gente vai fazer com a sombra, sentido o canto da boca, movimento em si, tá bom? Aqui para o pescoço a gente vai escurecer essa partezinha. Aqui do outro lado da bochecha a mesma coisa, movimento em C, sentido ao canto da boca, para dar o formato das bochechas. E dando continuidade à sombra, para dar o formato ao rostinho da bebê, eu vou aplicar a sombra aqui na região dos olhos, em volta dos olhos, para dar profundidade. Nesse outro olhinho também, fazendo a sombra em volta dos olhos. Lembrando sempre de tirar o excesso, limpar o seu pincel e esfumar para fazer a união das cores. Apenas na parte superior, tá? Na inferior a gente não faz. Aqui próximo ao cabelo também, vamos aplicar um pouco de sombra. Vamos marcar a sobrancelha. E o narizinho, aqui acima do nariz. Para o narizinho eu vou pegar um pincel menor, esse é o número 0. É um pincel bem gasto que eu tenho, e eu gosto dele para fazer, só para fazer o narizinho e contornos menores. Então, aqui no narizinho, vocês reparem que eu fiz uma pequena meia-lua invertida.
Vou marcar as narinas. E venho fazendo a sombra abaixo desse narizinho para fazer o formato da abinha do nariz. Limpa o pincel, tira o excesso e vai modelando o narizinho para ele ficar bem bonitinho. Para dar um realce a essas bochechas, eu vou pegar aqui o pincel número 8, movimento circular, um pouco mais de cor chocolate, para dar forma para essa bochecha. O pincel maior, ele nos ajuda a espalhar melhor a tinta. O próximo passo agora é fazer a iluminação. A iluminação eu vou fazer com a cor areia. Então, aqui na ponta do nariz, vamos aplicar um pouquinho de areia, também nas abinhas do nariz, para fazer o contraste, né? Entre a luz e sombra, a gente vai ter o formato do narizinho. Estou utilizando aqui aquele mesmo pincel, número 0, para fazer esses pequenos detalhes, tá? Esse narizinho, aí no vídeo de vocês vai aparecer um pouco maior, mas para mim ele é muito pequenininho, tá? Agora aqui vou fazer a iluminação. Vocês reparem que eu estou com o pincel número 8, o pincel maior, ele me ajuda a esparramar melhor a tinta. O pincel vem para contribuir com a gente, então vocês vão sentindo. Aqui para as bochechas, iluminação das bochechas, eu já utilizei o pincel número 2, por ser uma área menor, movimentos circulares. E vamos iluminar esse redondinho da bochecha. Aqui rente à orelha também eu gosto de colocar um pouquinho de luz, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Aqui só dando um retoque com o chocolate, dando um pouco mais de profundidade nesse olho da bonequinha. E aí, vocês gostaram? Deixe nos comentários. O seu comentário é muito importante na melhoria do canal. Lembrando que o foco dessa pintura é como pintar pele morena, aplicação de luz e sombra. Mas eu não vou me restringir somente à pintura da pele, não. Eu vou fazer a pele como um todo, tá? E para isso a gente vai fazer o preenchimento da chupeta, dos olhos, do cabelo, tá certo? Então, dando continuidade ao nosso vídeo, a gente vai fazer o preenchimento da chupeta utilizando aqui o rosa bebê, tá? Para a iluminação, o branco. E como sombra, o rosa chá. Então, com o rosa chá, eu vou fazer a sombra dessa chupeta, aqui utilizando o pincel 421, número 0, tá? O meio da chupeta eu ilumino com branco, para ter esse destaque, esse volume. Intensifico aqui a sombra com rosa chá. E com o 40900, a gente vai fazer essa alça da chupeta, essa argola da chupeta dela, com o próprio rosa chá. E dou uma iluminada aqui com o branco. E agora, para finalizar essa chupeta, a gente vai esperar essa pintura secar. Para fazer o preenchimento dos olhos, nós vamos usar aqui o pincel 421, número 0.
Quem tiver dificuldade em fazer o preenchimento com este pincel, uma outra opção de pincel é o pincel da Tigre, o 30800, tá bom? Aqui preenchendo com o branco. Esses olhos que eu vou fazer num tom de olho castanho, utilizando o chocolate, a cor chocolate, para fazer o preenchimento da íris. Para fazer o preenchimento da íris, da parte colorida do olho, a gente vai utilizar o pincel 409 000, tá? Ou 3 zeros. É esse bem curtinho, com as cerdas bem curtinhas. Então, a gente vai fazer bem redondinho na parte superior desse olho, ou seja, a gente vai direcionar o olhar da nossa bonequinha. Eu quero que ela esteja olhando para cima, ou seja, na direção da câmera e não para baixo. Então, eu vou posicionar esse olhar mais para o lado esquerdo do vídeo, tá bom? Deu para entender? O que a gente vai observar aqui? A gente vai observar a posição dos olhos, se estão na mesma direção, né? A cabeça dela está um pouco inclinada. O tamanho do olho, ele tem uma pequena diferença. Ela não está totalmente de frente, ela está um pouco lateralizada. Então, tem uma pequena diferença na posição, no tamanho do olhar. Tá? Isso a gente pode observar em algumas fotos, algumas imagens, quando a gente vai fazer o nosso estudo. Então, aqui com o marrom, eu vou fazer uma pequena sombra na parte superior. E vamos esperar esse olhinho secar. Enquanto a gente espera os olhos secarem, eu vou fazer o preenchimento do cabelo. Aqui utilizando o pincel 421, número 2. Essa cor que eu estou utilizando é o sépia. E esse nosso cabelo, ele é um cabelo caracolado. Então, a gente precisa fazer essas ondas, tá? Para dar esse efeito de um cabelo mais crespo, caracolado. Para a iluminação, vocês podem utilizar a cor camurça. Se vocês quiserem o cabelo um pouco mais escuro, vocês utilizam como preenchimento preto e a iluminação com o chocolate. É uma outra opção de cabelo também para pele escura. A iluminação desse cabelo, ela vai se concentrar mais na parte da franja, na parte da frente desse cabelo.
E na parte superior e próximo ao laço, a gente vai aplicar a sombra. A sombra desse cabelo, eu vou utilizar a cor preta, tá certo? Então, com o preto, a gente vem aplicando, fazendo a sombra em volta desse laço, só tomando cuidado para não invadir a faixa. A gente tira o excesso do pincel e vem esfumando, fazendo a união dessas cores, tá? O preto a gente vai trabalhar com pouca tinta, tá? Isso para não escurecer demais esse cabelo, porque a gente ainda vai puxar os fios, então a gente quer que os fios eles apareçam. Então a gente não vai trabalhar muito com preto. O preto é mais para dar aquele efeito de sombra. E assim está ficando a nossa boneca. Vocês estão ansiosos para saber como vai ficar? Então assiste esse vídeo até o final. Aqui, para fazer a tiara, eu esperei o tempo de secagem desse cabelo. Então aí, no caso, vocês também esperem o tempo de secagem para poder fazer o preenchimento da tiara, tá? Essa tiara, essa faixa de cabelo, na verdade, essa cor que eu estou utilizando é o marfim. Estou fazendo o preenchimento com 421 número 0, por se tratar de uma área menor. Então, eu vou fazer todo o preenchimento da tiara com a cor marfim, que vai ser a cor da roupa, tá? A roupa a gente não vai fazer aqui nesse vídeo. O branco nós vamos usar para iluminar o meio do laço, o laço, a parte de dentro. E o mostarda nós vamos usar para fazer a sombra. Chegou a hora da gente fazer o contorno da pele. Para o contorno da pele, eu vou utilizar a cor marrom. Essa minha tinta já está diluída. Esse pincel que eu estou utilizando é o 409-00. Então, com muito cuidado, com muita paciência, a gente começa a fazer o contorno da pele. De preferência, quanto mais fino for esse contorno, mais bonito fica o resultado desse trabalho. Para o contorno dos olhos, eu vou utilizar a cor rústico, também diluída, para facilitar a aplicação. Eu gosto de utilizar para o contorno dos olhos o 409-30, tá? Ele que tem as cerdas mais curtinhas. Então, eu faço o contorno da íris, o contorno dos olhos na parte superior. Marco a pálpebra
e puxo de 3 a 4 cílios, tá? Curvadinhos. Já faço a sobrancelha. Para destacar ainda mais o nariz da nossa bonequinha, a gente, com um pouquinho de rústico, a gente faz a marcação desse narizinho, intensificando essa sombra. Agora sim, com a chupeta já totalmente seca, a gente pode vir fazer o contorno dela, também com rústico. E o cabelo, eu vou utilizar também o rústico, essa mesma mistura já diluída, para puxar os fios desse cabelinho. E esses fios vão acompanhar o formato desse cabelo. Aqui na parte de cima, a gente vai acompanhar as ondas desse cabelo com as pontinhas viradas para cima, para dar esse efeito de caracolado, tá? Não muito, apenas para dar o efeito do cabelo cacheado. Com o preto, utilizando a ponta do pincel, o cabo do pincel, melhor dizendo, ou vocês podem utilizar também o pinta-bolinha. A gente vai marcar o olhar. Lembra que eu disse sobre a posição do olhar? Esse olhar ele vai estar olhando para a câmera, então eu vou posicionar ele mais para cima, pro lado esquerdo do vídeo, tá? E com 409, 3 zeros, a gente vai deixar esse olhar um pouco mais redondinho. Feito isso, a gente ilumina com um ponto branco. E a parte inferior a gente ilumina com um pouco de branco também, para dar um pouco mais de vida para esse olhar. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte e compartilhe esse vídeo com alguém. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beijos, até o nosso próximo vídeo.